Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que
Que a vida e a paz de Jesus esteja sempre contigo. Você está no boletim missionário da Junta de Missões na TV Viva Promessa. É uma bênção, uma alegria, uma honra, uma grande satisfação tê-lo conosco deste programa, que tem basicamente 3 grandes propósitos: informar, proclamar e desafiar. Nós estamos aqui para trazer informações do campo missionário transcultural fora do país, nesta primeira fase do programa. Também temos o compromisso de estar proclamando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, temos a grande alegria e também fazemos com grande temor diante de Deus o desafio missionário, a fim de que você esteja participando cada vez mais intensamente da grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe. Nós temos a honra, a alegria de receber neste programa o nosso missionário em Montevidéu, Uruguai, juntamente com a sua família, pastor João Batista da Silva. Pastor João Batista, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco e nós sabemos que teremos momentos aqui, pela fé nós dizemos, né? Momentos muito especiais e edificantes na presença de Deus. Seu bom dia, a sua saudação, é uma alegria tê-lo conosco. Amém, pastor João Leonardo, a paz do Senhor Jesus, bom dia para o senhor, a toda a equipe aí da TV, também a equipe de missões, a todos vocês que são tão importantes, fundamentais nessa obra, nessa missão. A toda a igreja do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento e, enfim, a todos os que ainda que não façam parte da igreja, mas estão sendo abençoados nessa hora por esse programa. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma grande honra para mim e me considero abençoado por Deus, feliz e desejo muito ser útil nesse programa, nesse boletim missionário de hoje. Maravilha, graças a Deus. Meu amigo, amiga, irmãos, você que participa do boletim missionário da Junta de Missões na TV Viva Promessa. Nós estamos neste momento conversando com o pastor João Batista. Ele é nosso missionário, juntamente com a família, na cidade de Montevidéu, Uruguai. Pastor João Batista, vamos iniciar falando um pouco sobre a tua família. Por favor, para aqueles irmãos, irmãs, amigos, né, que estão acessando de primeiríssima mão este programa, eu quero que você fale um pouco aí de você, da sua família, traga para nós notícias a respeito do teu ministério, para que a gente possa se alegrar contigo neste momento tão especial que estamos vivendo. Amém, pastor, é um prazer. Bom, como já foi dito, meu nome é João Batista, filho de Eliezer e Maria de Lourdes. São meus pais promessistas desde meu nascimento, mas eu tive minha conversão, meu encontro mesmo com Jesus aos 19 anos, quando já casado. Me casei muito cedo com Eliana, minha esposa. Tivemos 2 filhos, Igor Lucas e Ana Vitória, né? Os quais moram comigo. Igor de 27 anos, solteiro, e Ana está para cumprir 18 anos no mês seguinte. Foi no ano de 97, meados de 97, que me converti, e por graça de Deus, no 3º ano de minha conversão, saímos para a primeira missão, assim, voluntariamente. O pastor responsável pelo campo estava abrindo uma nova igreja e nos enviou para esse trabalho, e foi uma alegria para todos nós. Desde então, pastor, trabalhamos vários anos assim, voluntariamente, até o dia em que ficou muito claro e evidente para todos, inclusive para nós, de maneira muito objetiva, contundente, impactante. Deus foi muito claro com minha esposa, comigo, ao mesmo tempo que com a diretoria da convenção, então, Oeste Paulista, onde eu trabalhava, e
começamos a trabalhar por tempo integral, né? E, bem, esses anos todos têm sido os melhores de nossas vidas e o Senhor nos tem dado muitas alegrias. É verdade que são grandes desafios, mas eles vêm carregados, sobrecarregados de muita honra, de muita alegria também, graças a Deus. Que maravilha, graças a Deus por isso. Pastor João Batista, quando é que o senhor, assim como já relatou aqui, né, o chamado, o encontro com Cristo, o chamado ministerial, como se deu o chamado para missões transculturais, fora do país? Por gentileza, compartilhe essas informações conosco. Pastor, eu estou certo que o momento em que Deus deixou muito claro para nós que faríamos missões transculturais foi nessa mesma ocasião, no terceiro ano em que fomos apartados para a missão. Nessa ocasião, eu tinha muita sede, ânsia de ser batizado no Espírito Santo. Então eu busquei todos os meios que me orientavam, né? E eu estava jejuando, fizemos campanha de jejuns todas as quartas-feiras e sábados, e oração constante de manhã, de tarde, de noite, madrugada. E numa quarta-feira eu estava ajudando na construção de um templo nessa cidade, em Presidente Prudente, sob o pastoreio do pastor Osias Santos. E na hora do almoço, eu fiquei no andaime lá em cima, não podia almoçar, estava em jejum. E eu orava a Deus e dizia que tinha fome e sede, mas eu queria se alimentar do Espírito. E nesse momento, Deus falou comigo: pastor, eu cria que Deus falava, mas naquele momento eu vivi uma experiência que é inapagável em minha vida. Deus disse para mim que eu seria pastor missionário. Eu fiquei chocado, apavorado, eu tremia, eu suava, eu fiquei ansioso. E quando o pastor chegou para ver a obra lá, eu falei com ele meio cauteloso, naturalmente, ele disse: pastor, irmão João, se Deus realmente falou com você, se não é empolgação, emoção, coisa da sua cabeça, Deus provavelmente te levará para missões além fronteiras, em outros lugares. Pastor, isso passou vários anos, até que finalmente fomos convidados pela Junta de Missões para ir ao Chile, né, para a nossa primeira missão. Isso foi no ano de 2018. Uma linda experiência que nos deu o Senhor. Que maravilha, graças a Deus. Graças. Pastor João Batista, eu particularmente tive a honra, a alegria de acompanhá-lo, né, juntamente com a sua família, na sua transferência do Chile, né, Santiago do Chile, capital, para o campo missionário fronteiriço Brasil-Uruguai. Nós temos ali duas IAPs, né, tríplice fronteira, Brasil, Uruguai e Argentina, mas nós temos ali o campo missionário, aqui a Junta de Missões, por sua vez, administrava, apoiava até o mês de junho, né, de 2022. Nós acompanhamos essa sua transferência e percebemos, nesses movimentos que Deus realizou na sua vida, no seu ministério, na sua família, percebemos claramente o seu amor, a sua paixão por missões transculturais, sobretudo fora do país, fora da nação brasileira. E a passagem por esse campo, Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul, e Belo União, Uruguai, foi bastante dinâmica, rápida. E hoje, graças a Deus, o Senhor tem o privilégio, a honra de estar iniciando o processo de plantação de uma nova igreja na capital do Uruguai, Montevidéu. Fale para nós como tem sido, como foi essa experiência, né, de transferência ali de Barra do Quaraí, Belo União para Montevidéu e, naturalmente, como que a sua família recebeu a notícia, como vocês realizaram esses movimentos antes da gente chegar efetivamente nas notícias aí sobre esse momento tão glorioso que você está vivendo de plantação. Como foi essa experiência no campo Barra do Quaraí e Belo União? Por gentileza. Tá bem. Bom, pastor, antes só uma correção. Em 2016 é que fomos para o Chile, tá? Só para corrigir. Bom, chegamos em Barra do Quaraí e Belo União em novembro de 2020, né? Estivemos, como o senhor mencionou, até junho,
até o dia 14 de junho deste ano, 2022, nesse campo. Vivendo em Barra do Quaraí, que está do lado brasileiro, mas também cuidando da igreja aqui em Belo União, que está já dentro do país do Uruguai. Cidades bem próximas. Foi 1 ano e meio, né, que ficamos ali, relativamente curto, porém intenso. Creio que o Senhor abençoou a nós como família, a mim, minha esposa, meus filhos, porque a igreja nesse campo de Belo União e Barra do Quaraí, uma igreja extremamente acolhedora, nos abraçou, nos adotou. Eu fiquei assim encantado com esse povo, pastor, e muito motivado porque nos apoiaram e nos apoiam muito nessa nova missão aqui. Ainda que naturalmente a igreja não fica muito confortável quando um pastor tem que ir, né? Fica aquela expectativa, e agora? Mas eles ficaram bem tranquilos com a chegada do novo pastor e nos apoiam muito, maciçamente. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada família e os líderes da igreja, conselhos e líderes dessas duas congregações. Foi uma bênção para nós e graças a Deus. Então, desde o dia 15 de junho que estamos aqui nessa nova cidade. Muito bem. Pastor João Batista, em algum momento nós conversamos, né, eu e o senhor, e pela graça de Deus nós entendemos e cremos que realmente foi por conta da graça maravilhosa de Jesus que nós poderíamos, com a bênção de Deus e também o apoio da própria Igreja Adventista da Promessa brasileira, poderíamos fazer essa transferência, né, e iniciarmos esse processo tão glorioso, tão especial da sua transferência, juntamente com a família, para Montevidéu, capital do Uruguai, para a plantação de uma nova igreja. Fale para nós quanto tempo, dias, vocês estão já nesta cidade, quais têm sido esses primeiros movimentos, essas experiências. Compartilhe a fim de que os nossos irmãos, amigos, aqueles que estão participando online e aqueles também que acessarão o programa Boletim Missionário da Junta de Missões na TV Viva Promessa, que eles tenham ciência, que eles recebam essas informações e venham estar se alegrando, né, com essas experiências que vocês têm vivido diante de Deus, para a glória de Deus e para a expansão do reino de nosso Senhor. Por gentileza, pastor. Bom, pastor. Bom, chegamos aqui em Montevidéu, né, transferidos pela Junta de Missões, no dia 15 de junho. Então, nesse dia 15, em 4 dias a mais, completaremos 2 meses que estamos morando aqui. Estivemos uns dias antes com o pastor Alexandre, que é o diretor financeiro da Junta de Missões, em que buscamos a casa, tudo ficou acertado, né? Algumas prévias feitas. E graças a Deus, nesse período, ainda que temos nos ocupado assim um bom tempo com documentações, por graça de Deus já temos documentos uruguaios, pelo menos a certidão, a RG, né, da minha esposa e a minha, os filhos estão já encaminhadas. Ainda que isso tenha tomado muito tempo, o pastor João Leonardo e todos os irmãos que nos assistem, mas também temos, graças a Deus, tido bom tempo para nos dedicar de forma assim muito especificamente na proclamação do Evangelho. Alguns contatos que já tínhamos, contatos prévios, né, ainda quando vivíamos em Belo União e Barra do Quaraí, esses contatos nós continuamos com eles e fizemos novos contatos missionários, até recentemente em reunião com a Junta Geral mencionamos 24 contatos, mas graças a Deus nesses últimos dias fizemos novos contatos, marcamos novas visitas. Tem uma dinâmica diferente de trabalho, nos demos conta que temos que ir no passo a passo, nos demos conta que a sede, né, o desejo de que essas pessoas possam ser salvas logo, assustam elas, em muitos casos, mas aí encontramos um caminho, o Espírito de Deus guia a obra e guia os obreiros, né? Encontramos o caminho e temos ido no passo a passo, pelo Espírito do Senhor, entrado na vida dessas pessoas, compartilhado a mensagem com elas. Graças a Deus, em
pontos de ônibus, em oficinas de carro, em locais de comércio, em vizinhos, temos compartilhado a mensagem, nos aproximado em nossa casa, trazido pessoas para comer aqui, encontramos isso muito, muito bom, muito produtivo, e Deus nos está guiando. 2 pessoas estão decididas, já tomaram a sua decisão, uma já recebemos, e a outra estamos preparando para o batismo, né? Estamos estudando, e vários contatos muito, muito assim, promissores, estamos bastante animados. Pastor João, Leonardo, irmãos, a obra está acontecendo aqui, a igreja, ela está presente, ainda é uma plantinha, é uma pequena arvorezinha, mas ela vai crescer, ela já brotou essa semente, e eu creio que vai se tornar uma grande floresta aqui, para a glória do Senhor Salvador Jesus. Essa é a nossa fé e a nossa esperança, pastor João Batista. Amém. Graças a Deus. Você que participa conosco do boletim missionário da Junta de Missões na TV Viva a Promessa, você está acompanhando as informações do Campo Missionário Montevidéu, Uruguai. É o último movimento missionário que a Junta de Missões tem realizado, por graça de Cristo, contando com a participação direta do pastor João Batista e sua família, e nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus por estarmos vivendo esse momento tão especial, estamos cumprindo o ID de Jesus. Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, após ressuscitar, Ele comissionou os seus seguidores, a sua igreja. Mateus capítulo 28, indo, vocês devem fazer discípulos de todas as nações. Isso tem acontecido na nossa vida, no nosso ministério, na vida e ministério do pastor João Batista. Pastor João Batista, o senhor que é um homem apaixonado por missões, por nosso Senhor Jesus, obviamente, por missões, juntamente com sua esposa, missionária Eliana, a família que apoia. Por gentileza, diga para esses nossos amigos e irmãos que participam conosco deste momento, né, desse espaço, boletim missionário da Junta de Missões. Compartilhe uma palavra de fé, de esperança, deixe realmente uma mensagem especial para os nossos corações, porque nós temos grande alegria nisso. E já, por gentileza, aproveitando o tempo, remindo o tempo, diga também a respeito daquilo que a igreja brasileira, né, pode estar fazendo continuamente para apoiar essa missão, para apoiar esse movimento tão especial de plantação de uma nova igreja, de uma nova IAP em Montevidéu, Uruguai. Por gentileza. Amém, amém. Muito bem, pastor João Leonardo, irmãos, como mencionávamos anteriormente, a obra aqui está acontecendo, porém, sabemos que por trás das cortinas, nos bastidores, há muita gente trabalhando, orando, ofertando. É um trabalho mesmo de equipe. Nós estamos aqui na ponta da corda, mas tem uma legião de pessoas que estão segurando essa corda e que estão mantendo isso aqui de pé, segundo a graça e a bênção do Senhor. Eu sei que não se faz missões sozinho. A missão não acontece por acaso. Deus elegeu, escolheu, decidiu usar seus servos e servas. E eu sei que vocês, meus irmãos, igreja do Senhor, que tem se esforçado, feito o melhor que pode, eu sei que vocês são essenciais nas mãos do Senhor para essa obra. Na oração de vocês, na intercessão, no jejum, joelhos no chão aí, clamando a Deus, intercedendo pelas obras do Senhor e pelos seus obreiros. Mas também pelas ofertas, pela dedicação dos recursos que o Senhor Deus tem feito chegar na mão de vocês, vocês poderão fazer a diferença. Eu sei, irmãos, que missões luta muito para que isso aconteça. Tem seus parceiros, como por graça de Deus, até onde eu sei, a Convenção Sul já nos está apoiando, e outras ainda farão, e como outras apoiam outras missões em outros países e em várias partes do Brasil.
Mas você, quem sabe que está sentindo em seu coração o Espírito de Deus falar com você para apoiar mais efetivamente essa obra, faça isso. Porque o Espírito fala, não duvide que o Espírito de Deus fala com você. Eu peço permissão, pastor, até para compartilhar algo que eu falei recentemente em outra sala. Eu sei que Deus fala primeiro porque a Bíblia nos ensina isso, nos diz isso, nos mostra isso, mas também porque Ele tem falado conosco. Eu já contei em outra ocasião e eu quero falar com você esse breve testemunho em 1 ou 2 minutos. Eu e minha esposa orando, clamando a Deus por um milagre. A gente precisava de um milagre para uma situação pessoal particular, uma necessidade nossa. E rogávamos a Deus às madrugadas por um milagre. Naqueles dias, então, chegou em minha conta pessoal um dinheiro e eu fui buscar, identificar quem me havia enviado, encontrei. E eu disse para a pessoa que deveria depositar, então, na conta de missões. E essa pessoa me explicou que não, que era uma oferta pessoal, era para mim, que havia sentido no coração. Deus lhe havia tocado que o pastor João Batista estava necessitando de um apoio. E essa pessoa me enviou essa oferta. E disse que era pessoal, era para mim. Bom, eu aceitei então a bênção. E então, animado, eu, antes de contar para Eliane, buscando a Eliane para contar a bênção, o Espírito de Deus que fala, ele me falou que eu deveria entregar a missões essa oferta. E assim, ok, eu fiz, não posso titubear, eu entreguei. E aí, irmãos, no outro dia, então, entrou o dobro dessa oferta. Ao identificar o doador, era a mesma história, aconteceu exatamente a mesma coisa. Essa pessoa me ofertou o dobro, porque o Espírito do Senhor a orientou. E de novo, o Espírito me orientou a entregar missões. Bom, eu já estava assim, bem animado, mas aí de novo eu estou com as mãos vazias. Mas parecia. No outro dia entrou o dobro daquele dobro. E agora, irmãos, o Espírito muito claramente me deu ao coração a certeza e a paz. Essa é a tua oferta. Muito mais do que eu tinha pedido. Eu sei que Deus fala com o seu povo. Muitas vezes nós não estamos tão predispostos a ouvir, mas se escutarmos com atenção, o Espírito de Deus fala conosco. Ele nos manda, ele nos motiva e ele nos garante, queridos irmãos e irmãs, que não vai faltar em nossas mãos o pão se nós lançarmos a semente. Não comamos a semente. Devemos semear. Se comermos a semente, o que vamos produzir? Se semeamos a semente, Deus nos dará o pão com abundância. Não temas, não tenha medo. Eu não pediria a vocês nada que eu mesmo não tivesse feito também. Podem acreditar nisso. Eu digo com temor e tremor diante de Deus, em cuja presença estamos, meus irmãos. Por favor, continue orando por todos os obreiros e pela obra do Senhor, pela junta de missões, pelas convenções parceiras, mas também, mais que isso, contribua, vai mais além, dê mais um passo, faça um pouco mais se você pode. Escuta o Espírito do Senhor quando Ele falar com você. Ouça, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor João Batista, muitíssimo obrigado por essa palavra, por esse momento em que juntos nós estamos cumprindo a missão do nosso Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, amigo, você que participa do boletim missionário da Junta de Missões e que está acessando as notícias, as informações deste campo missionário Montevidéu, Uruguai, plantação de uma nova igreja. Estamos no mês de setembro. Mês de setembro, na Igreja Adventista da Promessa, historicamente falando, nós tratamos do mês de missões. O que significa isso? Nós separamos o mês de setembro para fazermos movimentos mais contundentes de renovarmos compromissos, fazermos novos alvos de doações, ofertas financeiras, de assumirmos novos compromissos no campo missionário. Então, esteja recebendo esse conteúdo, essas informações e esteja participando mais ainda diretamente desta obra missionária.
Pastor João Batista, mais uma vez, nossa gratidão por estar participando conosco, por ter contribuído tão especialmente conosco. Que o nosso Deus continue lhe conduzindo ao lado de sua família e que neste novo projeto missionário, neste novo campo missionário, a plantação de uma nova IAP em solo uruguaio, Deus permaneça contigo e o Espírito Santo continue lhe dando ousadia, intrepidez, fé e esperança, porque, de fato, como o Senhor falou, Ele está no controle e a vitória está garantida por nosso Senhor e Salvador Jesus. Tua palavra Amém. Final e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém, pastor. Obrigado, pastor João Leonardo, pela oportunidade para mim. É uma grande alegria, foi um prazer enorme participar dessa sala, desse boletim missionário, poder dirigir-me tanto ao Senhor como a todos os demais irmãos, irmãs e amigos que nos assistem neste momento. Foi um grande prazer e desejo muito que o Senhor abençoe a todos vocês, a família de cada um, e que abençoe a fonte de renda de cada um, abençoe a família e mantenha sempre acesa a chama do Espírito, ardendo no coração. O amor a Jesus, o desejo de glorificar o nome de Deus, a cada alma que é salva pela tua pregação, pela minha pregação, pela nossa proclamação do Evangelho. Façamos discípulos, é a ordem do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Nosso abraço, nossa estima e consideração, em nome de Jesus. Deus abençoe mais e mais. Amém. Meu amigo, meu irmão, muitíssimo obrigado por tua participação conosco. Nós estamos agora encerrando esse momento especial de entrevista com o pastor João Batista, nosso missionário em Montevidéu, Uruguai, e nós vamos agora ao momento Desafio Missionário. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 8, versículo 22, nos diz: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. Esse é um versículo que traduz, espiritualmente falando, a nossa realidade de vida, a nossa existência sobre a face da terra. Nós que nos aliançamos com Jesus, que passamos a fazer parte da equipe do Mestre e que entendemos o nosso chamado e que alcançamos a iluminação do Espírito Santo para fazermos parte do povo de Deus sobre a face da terra, nós somos abençoados tremendamente com esse texto, com essa verdade, com essa mensagem. Em algum momento, cada um de nós, com a nossa história, em algum momento o Senhor nos alcançou por sua graça e misericórdia e nos convidou a entrar no barco com Ele. Barco da vida, barco da existência, e nós fazemos parte com o Senhor deste movimento glorioso. Em se tratando de missões, nós também partimos com o Senhor Jesus para essa aventura tão especial, tão maravilhosa, tão extraordinária, fazermos discípulos de todas as nações. Através do programa Boletim Missionário da Junta de Missões, da TV Viva Promessa, nós somos abençoados com essa palavra. O Senhor reafirma a sua palavra e nos convida a estarmos vivendo com Ele esta missão gloriosa. Ele nos chamou para essa missão. Nós fazemos parte da turma de Cristo, da equipe de Jesus, e somos comissionados, de fato, a cumprirmos a grande comissão. Que eu e você, juntos, possamos estar nos doando, possamos estar nos envolvendo, possamos estar nos comprometendo mais e mais com esse mandamento do Senhor. Que nesta palavra bíblica nós possamos efetivamente, ao lado de Jesus, estarmos atravessando este mar, estarmos cumprindo este mandamento. O Senhor disse
nós vamos passar para o outro lado. Ou seja, nós entendemos o chamado de Cristo, nós vamos passar para o outro lado. Até chegarmos lá, temos uma missão, temos um compromisso, temos que ser fiéis ao nosso Senhor no cumprimento, na proclamação do seu grande e glorioso Evangelho. Que você faça parte conosco cada vez mais intensamente, que você se sinta desafiado juntamente conosco a participar desta travessia e sermos efetivamente discípulos e discípulas, seguidores de Jesus, juntamente com Ele, passarmos para o outro lado, proclamando gloriosamente o seu santo e poderoso Evangelho. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, no nome e para a glória de Jesus nosso Senhor. Amém. Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um privilégio receber você aqui conosco mais uma vez e eu fico muito feliz por essa oportunidade, por esse privilégio. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Eu quero pedir a você para que você pegue aí a sua Bíblia. Nós não podemos estudar a palavra de Deus sem a palavra de Deus em mãos. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotação, para que você possa fazer aí suas anotações, tá bom? Quero também desafiar você para que você possa compartilhar esse vídeo, seja nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe para que mais pessoas possam também ter acesso a todo esse material. Tem sido uma bênção na sua vida? Tem ajudado você a compreender um pouco mais a palavra de Deus? Então, nos ajude. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. É muito importante, tá bom? Muito bem, meus irmãos, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a vontade de Deus revelada na carta de Paulo aos Romanos e nós estamos no capítulo 4, onde Paulo fala sobre como que Abraão foi justificado. Ele foi justificado, Paulo diz, pela fé,
Abraão não trabalhou, Abraão não fez nada, obra nenhuma, para Deus considerá-lo justo diante dele. Paulo também citou Davi, dizendo que além de não termos trabalhado para merecermos a justificação diante de Deus, nós também não fizemos nada para ter os nossos pecados perdoados. O perdão dos nossos pecados é uma ação da graça de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e cobrindo com o seu sangue, com a sua morte, com o seu sacrifício, a culpa dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, ele é pago, ele é respondido. Deus responde ao pecado com morte. Para que você não pudesse morrer, Deus derramou o sangue do Filho dele. O Filho dele foi morto no seu lugar, para que quando você cresce no Filho, os seus pecados pudessem, enfim, ser completamente perdoados. Então, em resumo, Paulo tem afirmado que nós somos justificados, declarados justos por Deus, mediante a fé. E ele deu o exemplo da fé de Abraão, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso foi atribuído a Abraão como um ato de justiça, o fato dele ter acreditado, o fato dele ter crido em Deus. Ele foi considerado justo diante de Deus. E hoje nós vamos entrar num outro ponto que Paulo está falando, ele continua falando sobre isso, e a pergunta que nós vamos responder hoje é: será que apenas Abraão é considerado justo diante de Deus por ter crido em Deus? Essa promessa de sermos justificados, de ser justificado aquele que crê em Deus, foi apenas para Abraão e os seus descendentes? Foi apenas para Abraão e o povo de Israel? Ou essa promessa de ser justificado, de ser declarado justo, de ser perdoado por Deus, também se estende a outros povos? Também se estende a mim e a você? Nós não somos hebreus, nós não somos israelitas, nós não somos judeus, nós somos brasileiros, nós somos gentios. Nós somos gentios. Será que essa bênção também se estende aos gentios? É o que nós vamos estar vendo hoje. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Amém? Então diz assim o texto. A pergunta que Paulo faz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo levanta aqui o tema da circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão era a marca, a evidência de que alguém pertencia ao povo de Deus. Quando Deus chama Abraão para andar com ele, para ser pai de nações, para ser aquele da qual Deus iria trazer o seu povo à existência, quando Deus faz isso, depois de anos, Deus ordena que, como evidência de que aquelas pessoas, de que Abraão e os seus descendentes, os seus servos, o seu clã pertencia ao Senhor, eles deveriam ser circuncidados. A circuncisão
consistia da retirada da pele do pênis do menino com 8 dias de nascido. Aquela pele, ela era cortada, ela era retirada. E aquilo ali era uma marca. Por que nesse lugar tão específico? Porque traz o símbolo de intimidade. Era uma marca íntima entre Deus e o seu povo. Então, Paulo levanta aqui o tema da circuncisão, porque ele sabe que alguém poderia dizer assim: tá bom, Paulo, você disse que Deus justificou Abraão não pelas obras, não pela lei. Deus o justificou pela fé, porque ele creu naquilo que Deus disse. Tudo bem, mas e a circuncisão? Abraão era circuncidado, o povo de Deus é circuncidado. Os gentios não têm a circuncisão, os gentios não têm a marca da fé, porque a circuncisão era uma espécie de a marca da fé, a marca da fé. E aí, Paulo? Então Paulo vai fazer aqui algumas perguntas para resolver essa situação. Ele vai então fazer uma pergunta: vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança? A bem-aventurança de ser declarado justo diante de Deus pela fé. Vem essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, sobre os que têm a marca da fé, ou também sobre os incircuncisos? Ou seja, a declaração de que alguém é justo diante de Deus porque creu em Deus é apenas para aqueles que foram circuncidados quando nasceram, apenas para aqueles que são da linhagem de Abraão, apenas para aqueles que têm a marca da promessa, ou também sobre aqueles que não têm? Essa é a pergunta. E Paulo continua dizendo: visto que nós dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Abraão recebeu fé, foi atribuído fé em Abraão, ele foi tido como um homem de fé, porque ele creu em Deus. Aí Paulo pergunta no verso 10, como, pois, lhe foi atribuída? Como, pois, lhe foi atribuída? Paulo pergunta, estando Abraão circuncidado ou ainda incircunciso? Obviamente, quando Abraão era incircuncidado. Deus declara Abraão justo antes da circuncisão. Ou seja, a marca da fé é posterior à justificação. A evidência da fé é posterior à justificação. Deixa eu trazer isso num exemplo mais claro para você entender aqui. Em vez de circuncisão, pensa no batismo. Pensa no batismo. Uma pessoa é considerada por Deus justa antes de ser batizada ou depois que ela é batizada? Obviamente que antes. Apenas aqueles que recebem a justificação da parte de Deus passam pelo rito do batismo. O batismo, ele só é uma evidência, ele só é uma marca de fé legítima quando essa pessoa já foi justificada. Porque senão é só tomar banho na piscina, é só tomar banho no rio, é só mergulho. Não tem significado real. Assim como a circuncisão, ela só tinha um significado real na vida da pessoa quando a pessoa realmente havia sido atribuído fé, havia sido atribuído justiça àquela pessoa. Ela era considerada por Deus justa. Então, quando Deus aparece a Abraão, Abraão ainda não está circuncidado. Abraão não é crente, Abraão é um homem ímpio como qualquer outro. Quando Deus o chama e ele crê em Deus, Deus o considera justo, Deus o justifica. Mas anos depois que Deus vai pedir para que Abraão se circuncide. Anos depois, Deus vai pedir para que Abraão tenha a marca da justiça, a marca da fé, a marca de que ele pertencia ao Senhor. Então é disso que Paulo está falando. E com isso, Paulo está dizendo que tanto judeus
quanto gentios podem ser justificados por Deus. A justificação não é uma atribuição de Deus única e exclusivamente ao povo de Israel. Aliás, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, para você que nasceu aqui nessas terras brasileiras, ou melhor, para você que não nasceu em Israel, ou melhor ainda, para você que talvez tenha nascido em Israel, mas seja filho de estrangeiro, deixa eu lhe dizer, te dar uma notícia, você é gentil. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, crente em Cristo Jesus. Você não tem que ficar pegando os símbolos judaicos e tentando trazer essa simbologia judaica para você como se isso atribuísse a você algum tipo de justiça ou algum tipo de santidade especial. Às vezes eu vejo alguns irmãos, eles usam o hebraico, mudam o seu vocabulário, eles reverenciam símbolos judaicos como se isso atribuísse legitimidade à fé. Oh, querido, nós somos gentios e não há pecado nisso. Nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Não são símbolos religiosos judaicos que fazem com que você seja aceito por Deus, que fazem com que você seja mais justo diante de Deus. Isso é idolatria. Isso é pecado. Você não precisa disso. Assim como você não precisa ser circuncidado, assim como você não precisa usar quipá, assim como você não precisa ter no seu culto toque de chofar, isso é idolatria. Isso não faz parte. Ninguém é justificado, ninguém é mais aceito por Deus, é mais santo por usar essas coisas. Essas coisas são importantes e pertencem à cultura judaica, não tem nenhum problema nisso. Mas você é gentil, meu irmão. O judeu não é mais santo, não é aceito, não é mais justificado por Deus por usar da sua cultura, muito menos o gentil. Então, isso tem se tornado, eu percebo que isso tem se tornado na vida de alguns irmãos, que são piedosos, que querem manifestar a sua piedade de uma forma equivocada. De uma forma que a Bíblia não nos dá recomendação para isso. Não, a sua fé não precisa estar colocada em objetos. Nós não precisamos de amuletos. Nós precisamos do Cristo vivo, santo, e do seu Espírito operando em nós, para vivermos uma vida pela qual Ele nos chamou para viver, para vivermos para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Então a gente precisa alinhar essas coisas. Então perceba que tanto o circuncidado, tanto o judeu legítimo, quanto o gentil, todos são aceitos por Deus, são justificados por Deus da mesma forma. Porque quando Deus justificou Abraão não tinha circuncisão. Abraão não era circuncidado, ele não tinha a marca, a evidência, isso aconteceu depois. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Veja, o texto continua dizendo, verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Olha isso. Paulo está dizendo que Abraão recebeu o sinal da circuncisão. A circuncisão era como um selo. A circuncisão era como uma marca na carne de que Abraão foi justificado. Como eu disse, para nós isso funciona como batismo. Você foi justificado por Jesus? Você foi justificado em seus pecados? Qual é a evidência disso? Qual é a evidência pública disso, de que você foi justificado, de que você foi salvo? É que você foi às águas, você foi batizado. O batismo é importante. Você já foi batizado? Ainda não? O que está acontecendo com você? Qual é o seu problema?
ou o batismo, ele precisa ser uma evidência daquilo que Deus já fez comigo, daquilo que Deus já operou no meu coração, da declaração que Deus já fez sobre mim, justificado, ok? Então, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então Paulo está dizendo que Abraão foi justificado por Deus antes de ser circuncidado, para que ele não fosse apenas pai dos circuncidados, apenas pai na fé dos judeus, mas Deus tinha o propósito de que Abraão fosse o pai na fé também daqueles que não foram circuncidados. Isso não é maravilhoso? Eu acho extraordinário. Deus está chamando Abraão, mas Deus já tem também um plano, não apenas de fazer com que os descendentes de Abraão sejam os eleitos dele. Deus já em Abraão já tinha projetado, já tinha planejado alcançar não somente uma etnia, não somente uma nação, mas Deus já havia planejado em Abraão, quando ele era incircunciso, Deus já havia planejado chamar também outros povos, que não fosse da linhagem étnica de Abraão. Deus já tinha planejado em Abraão, no seu chamado, quando ele era incircunciso, que Deus iria chamar a mim, gentil, ia chamar a você, gentil, à salvação da mesma maneira, a mesma fé, do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. Não é que Deus chegou lá, Abraão, eu já ouvi isso algumas vezes, Israel falhou no seu chamado, no seu ministério, e então Deus agora abriu as portas da salvação aos outros povos. Não, não foi isso que aconteceu. Deus não tem plano B, meu irmão. Deus não se engana nos seus propósitos. Quando Deus chama o incircunciso Abraão, ele já estava também ali, planejando chamar da mesma forma os incircuncisos, que somos nós, que são aquelas 14 nações ali no dia de Pentecostes. Deus já havia em seu propósito eterno chamar homens e mulheres de toda raça, tribos, povos, línguas e nações para fazer parte do seu grande e inumerável número de salvos, eleitos na glória e no novo céu e na nova terra. Deus já havia planejado isso. Quando ele chama Abraão na incircuncisão, nós estávamos sendo chamados ali. Nós estávamos sendo ali, ali estava a evidência de que os gentios iriam crer. É por isso que nós vamos chegar em Atos 10 e nós vamos ver Cornélio sedento de Deus. É por isso que nós vamos ver quando Jesus sai ali um pouco dos territórios de Israel, e ele encontra uma mulher que tem a sua filha endemoniada, e aquela mulher exerce uma fé tão extraordinária em Jesus. Ela é uma gentil, e Jesus responde ao seu pedido de socorro. É por isso que nós vamos ver que os gentios vão procurar Jesus. O centurião vai procurar Jesus, eles exercem fé em Jesus, como em todo Israel Jesus não tinha visto. Ali nós já víamos o desapontamento do cumprimento que Deus havia feito a Abraão, quando Deus o chama, quando ele estava na incircuncisão. Verso 12, Paulo conclui dizendo: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão é considerado aqui o pai da fé. Deus
quando chama Abraão e o justifica quando ele não era circuncidado. Deus estava ali, dizendo, naquele chamado, que no futuro ele chamaria também homens, mulheres, povos, tribos e línguas, fora da linhagem de Israel. Ele iria justificar da mesma maneira os brasileiros. Como que os brasileiros são justificados diante de Deus? Usando quipá, tocando chofar? Não. Se batizando no Rio Jordão? Não. Como que os brasileiros são justificados diante de Deus? Da mesma maneira que o Abraão foi quando Deus o chamou, pela fé em Jesus, pela fé em Deus. Como que o judeu, agora tem um detalhe importante aqui, meu irmão. Paulo diz isso, verso 12, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas são circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé, da fé que teve Abraão. Opa, isso aqui é importante. Paulo está dizendo que o judeu é justificado não porque ele é judeu, não porque ele é circuncidado, nada disso. Paulo está dizendo que o judeu, descendente de Abraão, ele é justificado por Deus se ele anda nas pisadas da fé que Abraão teve. Como que o judeu é justificado diante de Deus? Como que Deus o considera justo? Se ele tem fé como Abraão teve. O fato dele ser descendente de Abraão não significa absolutamente nada para ser justificado. Nada. É igual filho de pastor. Filho de pastor não é salvo porque é filho de pastor. Filho de pastor precisa se converter. Filho de pastor precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Filho de pastor nasce morto em seus delitos e pecados. Filho de judeu nasce morto nos seus delitos e pecados. Como que ele pode ser salvo? Como que ele pode ser como que ele pode herdar a vida eterna? Olha para o jovem rico. Como que você pode herdar a vida eterna? Você precisa receber a justificação, a declaração de que você é justo diante de Deus pela fé, como Abraão teve. Abraão ouviu: sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse: sim, Senhor, irei, estou indo, fui. Abraão creu em Deus. Como que o judeu é salvo? Como que o judeu é salvo hoje? Eu sou circuncidado, estou salvo. Não, senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele é salvo se ele tiver a mesma fé que Abraão teve. O que é que Deus diz para o judeu hoje? Cristo é o enviado. Ele é o Messias. Cristo é o Filho de Deus. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Uns diziam que ele é João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele é Jeremias, e Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, crer nisso, salva o judeu. Mas e se o judeu não crê em Jesus como o Cristo, o enviado, o Filho do Deus? Ele está condenado em seus pecados, vai para o inferno com circuncisão, que pare tudo. Porque isso não salva. O que salva é uma fé exercida naquele que Deus enviou para substituí-lo na cruz do Calvário, para substituí-lo em sua condenação. Assim, judeus e gentios são salvos. E eles recebem, após isso, a marca da sua fé, a marca da justificação. A marca da justificação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos, te glorificamos, adoramos a Ti.
pois se nós fôssemos salvos de outra maneira, a não ser aquela que o Senhor alcançou, o teu servo Abraão, nós estávamos condenados, meu Deus. Pai, eu louvo o teu nome porque nós não somos salvos pelas marcas de fé que o Senhor dá. As marcas não salvam ninguém. Circuncisão nunca salvou ninguém, meu Deus. Quando o Senhor chamou Abraão, ele não era circuncidado. Não foi por isso que o Senhor atribuiu justiça a ele. Batismo também não salva ninguém, meu Deus. Ó Senhor, quando o Senhor nos convenceu dos nossos pecados e declarou que nós estávamos sendo feitos justos diante de Ti, foi porque nós cremos na Sua palavra, cremos naquilo que saiu da Sua boca e colocamos a nossa fé totalmente naquele que o Senhor revelou a nós. Pai Santo, abençoa-nos diante de Ti. Senhor, firme, meu Deus, a nossa fé diante de Ti. Derrame Sua graça sobre as nossas vidas e nos dê a certeza, Senhor, da justificação, a certeza da salvação na pessoa bendita e extraordinária do Teu Filho Santo Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigado por esse tempo, por estar conosco, e quero desafiar aqui você a ser um parceiro desse projeto, a ser um colaborador desse projeto da TV Viva a Promessa. E para isso nós temos um programa chamado Amigos da Missão. Você já faz parte aqui do Amigos da Missão? Se ainda não faz parte, por favor, nos ajude. Entre aí no QR Code, no site, para que você possa fazer parte desse projeto. Nós já temos alguns irmãos que têm feito parte e tem sido uma bênção. E nós queremos contar também com você em nome de Jesus. Amém? Amados, semana que vem nós estamos de volta no mesmo horário e eu gostaria de contar com a sua audiência mais uma vez. Coloque aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando. Mande aí o seu abraço, é muito importante. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor. E se você ainda não deixou o seu like, deixe, porque isso faz com que o nosso programa seja recomendado para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço. Fiquem na paz e até semana que vem, se Deus quiser. Graça e paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Célia Beltrão, sou a responsável pelo CETAP, que é o Centro de Estudos Teológicos da Igreja Adventista da Promessa. E eu tenho uma missão, pedir a ajuda de vocês em oração, porque temos um projeto missionário que será realizado entre os dias 25 a 31 de outubro, e temos a intenção de evangelizar, de fazer algumas tarefas missionárias em algumas cidades, como a cidade de Montevidéu, no Uruguai, a cidade de Lima, no Peru, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e Oberá, na Argentina. Nós contamos com as suas orações e outras informações você poderá receber através da TV Promessista. E seja missionário também, nos ajude orando e colaborando com a gente. Muito obrigada. Quando nos unimos em um único propósito, coisas extraordinárias podem acontecer. Crianças e adolescentes são incluídos na sociedade e assim as suas vidas são transformadas. Comunidades distantes
e às vezes isoladas, são visitadas pelo amor de Deus. A realidade das pessoas é mudada quando elas ouvem sobre o perdão dos seus pecados. Quando você se torna um amigo da missão, histórias como essas se multiplicam todos os dias. Os nossos projetos não alimentam apenas pessoas, eles saciam corações sedentos por amor e esperança. Por isso é tão importante que você se torne um amigo da missão. Acesse o nosso site amigosdamissão.org ou contribua pelo Pix sou@amigosdamissão.org. E não se esqueça, cada ato de amor pode ser usado por Deus para transformar uma vida. Uma igreja em modo missão é feita por gente que se une com o propósito de anunciar Jesus Cristo ao mundo. Olá, boa noite. Mais uma noite de terça-feira aqui para compartilharmos de mais um programa com conteúdo muito bom, que aliás hoje está muito bom mesmo. Então não perca e compartilhe o link do nosso programa aí nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, com seus amigos, com a sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Na década de 90, foi criada a campanha Outubro Rosa, com o objetivo de conscientizar as mulheres em relação ao câncer de mama e a importância do diagnóstico e um tratamento precoce dessa doença. E o Conexão Feminina, no mês de outubro, não poderia deixar de falar nesse assunto. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui ela que é ginecologista e obstetra, tem especialização em ginecologia, endócrino e patologia do trato genital inferior pela Santa Casa de São Paulo. Nós temos a honra de receber aqui a doutora Cláudia Falcão. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite para falar aí desse assunto tão importante para as mulheres, né, que a gente não pode deixar de falar, né? Apesar de já há algum tempo, né, a campanha já tem alguns anos, mas é sempre importante a gente falar sobre isso, conscientizar as pessoas, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. O prazer é meu. É muito bom estar aqui, contribuindo um pouquinho para essa mulherada que está assistindo e que a gente tenha um bate-papo bem gostoso e esclarecedor, que a gente consiga contribuir um pouquinho para a saúde de todas as mulheres, né? É isso aí. Bom, doutora, eu também gostaria de informar que a doutora, ela congrega na Igreja Adventista da Promessa em Vila Medeiros, não é isso, doutora? Isso mesmo. Muito bom ter você aqui com a gente. Bom, eu vou começar perguntando, afinal, o que é o câncer de mama, né? Que é essa doença tão temida aí entre as mulheres, que é tão falada no mês de outubro já há tanto tempo. E é importante mesmo, você estava falando de como iniciou, né, essa campanha de Outubro Rosa e como isso é importante mesmo ser dito, porque o câncer de mama é um câncer mais incidente nas mulheres, entre todos os cânceres é o mais frequente. Né? Entre os casos de mortalidade feminina aqui no Brasil, em primeiro lugar estão as doenças cardiovasculares, mas logo na sequência as neoplasias, e o câncer de mama é a neoplasia mais frequente. Então a gente precisa mesmo falar no assunto, né? É estimado que aqui no Brasil, em 2021, tenhamos mais de 66 mil novos casos. E em 2019 houveram 18 mil pessoas que morreram por conta do câncer de mama. E o que é o câncer de mama, né? A mama é uma glândula e tem como função produzir leite.
em algum momento, quando as células dessa glândula começam a se multiplicar desordenadamente, a gente diz que aquilo é um tumor. E quando essas células ganham o poder de invadir células ao redor, células que estavam sadias, e de viajarem pelo organismo através do sistema linfático ou do vascular, ir para outras regiões do organismo e lá também produzirem outros tumores, a gente diz que esse tumor é um tumor maligno e é câncer. Então, a gente tem tumores que não são malignos, né? São benignos, que não têm esse poder de causar outros tumores. Mas essa palavra câncer é sempre usada para tumores malignos. Então, quando ele adquire esse poder de causar tumores em outros lugares que a gente fala de metástases, né? A gente chama ele de câncer de mama. O câncer de mama, que também pode se espalhar e causar outros tumores também em outros lugares, em outras regiões do corpo, é isso? Exatamente. E a gente vai falar depois um pouquinho sobre diagnóstico, né? Desde já eu devo pensar que quanto mais cedo é feito o diagnóstico, quando o tumor já alcançou vários lugares do organismo, é uma doença mais difícil de controlar. Né? Por isso a necessidade de um diagnóstico precoce, descobrir logo, né, que você tem esse problema, para que o tratamento seja o menos invasivo possível e o índice de cura o melhor possível. Sim, muito bom. Doutora, além da questão da hereditariedade, quais os outros fatores de risco para o câncer de mama? Então, a gente fala muito da hereditariedade, né? Quando tem algum caso na família, a gente fica preocupado. Mas, na verdade, a hereditariedade, a questão familiar, é responsável apenas em 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Mas, em relação à hereditariedade, o que é importante se houve o caso de câncer de mama em parentes próximos, quanto mais próximo o parentesco, maior o risco de câncer de mama. Segundo, se houve esse caso de câncer de mama em pessoas antes dos 50 anos de idade, também aumenta o risco. E se houve algum caso de câncer de mama masculino, é uma situação difícil, é uma situação rara, mas quando acontece um câncer de mama masculino, provavelmente a questão genética é muito importante. Então, levar isso em consideração. Outros fatores de risco, a gente tem o principal fator de risco, que é a idade. Então, 4 cada 5 pacientes terão câncer de mama acima dos 50 anos de idade. Então, esse é o principal fator de risco. Né? É muito difícil uma paciente muito jovem ter câncer de mama. E outros fatores de risco, a gente tem os fatores ambientais e comportamentais, como o sedentarismo, a obesidade, não ter engravidado, ou você estar ligado ao tabagismo, muito abuso de álcool, ou ter ficado muito tempo exposta aos hormônios femininos, então estrógeno e progesterona. Então, aquelas meninas que menstruaram antes dos 12 anos de idade e aquelas mulheres que pararam de menstruar, entraram na menopausa a partir dos 55 anos de idade. Então, esse período de grande exposição de estrógeno e progesterona é importante, também aumenta o fator de risco de câncer de mama. Então, meninas que menstruaram muito cedo, e mulheres que deixam de menstruar muito tarde correm um risco, né? Tem um risco aumentado. Olha que interessante. Sim, porque hormônios, na verdade, está ligado, né, ao câncer de mama. Então, essa exposição por muito tempo aos hormônios femininos aumenta o seu risco de câncer. Além de não amamentar, né? É importante amamentar. Isso faz com que você diminua o seu risco de câncer de mama. A amamentação é protetora para a mama. Você falou até não ter tido filhos, né? Que é também um fator de risco, olha só. Ou ter filhos até depois dos 30 anos de idade também é um fator ruim.
O ideal é ter filhos antes amamentar antes. Tá certo. E é possível prevenir, né, essa doença? Fazer exames para prevenir a doença é o suficiente? A gente já viu alguma coisa aí que não, né? Que a gente pode, né, levar uma vida, enfim, mais saudável para prevenir. Mas como é que a gente faz, além dos exames, né, periódicos que a gente tem que fazer? Exatamente. Os exames são importantes, né? É importante você diagnosticar precocemente o câncer de mama, mas melhor do que diagnosticar precocemente é não ter o problema, né? E às vezes mudar os seus hábitos, você consegue diminuir em até 30% o seu risco de câncer. Isso. Que hábitos são esses, né? Uma boa alimentação, diminuir a obesidade, então você ter um controle de peso, isso é fundamental. O Brasil está entre os países mais obesos do mundo. As mulheres estão em terceiro lugar no mundo. Isso é muito feio, né? Então, esse controle de peso faz com que você diminua o seu risco de câncer de mama. A obesidade, quando você se alimenta, né? Aquilo que entra na sua célula, aquilo que nutre a sua célula, se for muito ruim aquilo que você está comendo, e uma coisa crônica, sempre comendo aquilo ruim, aquilo tem o poder de, às vezes, até alterar o seu DNA dentro da sua célula. Só que a célula é tudo tão sábio, né, a criação de Deus, que quando há alguma alteração e a célula percebe que ela não está mais cumprindo a sua função, ela tem o poder de se autodestruir. Quando você é obeso, esse estado de inflamação crônica faz com que as células percam esse poder de se autodestruir. Então você pode alterar o seu DNA e o seu organismo perder o poder de destruição dessas células ruins. Isso aumentando, né, o seu risco, não só câncer de mama, mas diversos cânceres. A obesidade está ligada a diversos outros cânceres. Não só nas mulheres, como nos homens também. Outro fator importante é o sedentarismo. Isso está nas nossas mãos também, a gente mudar esse quadro. Né? Eu ouvi uma pessoa falando uma vez que há 10 anos atrás a gente já não tinha tempo. A gente não tinha tempo para fazer exercícios físicos. Mas a gente achou tempo para ficar no WhatsApp, a gente achou tempo para o Facebook, a gente achou tempo para o Instagram. Então a gente acha tempo para aquilo que a gente tem como prioridade. Né? E o recomendado é que fosse feito 150, mais ou menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Então, o que seria uma atividade moderada? Né? Quando você está fazendo uma atividade leve, por exemplo, você está limpando a casa, você consegue cantar, você consegue conversar, isso é uma atividade leve. Uma atividade moderada é quando você não consegue cantar, mas você consegue até conversar com uma certa dificuldade, mas não consegue. E uma atividade intensa é aquela que você não consegue fica bem cansado, só consegue se concentrar na atividade. Não consegue respirar. Então, o ideal seria 150 minutos de atividade moderada. Isso daria mais ou menos não, daria 2h30 Dividido na semana não é muita coisa, né, doutora? Se você for ver 5 dias úteis, seria uma hora por dia. Sim. Né? Se a gente tiver como prioridade isso, a gente consegue. Consegue, é verdade. Olha a importância, né, desse cuidado com a saúde, né? As doenças graves que pode causar você não cuidar da sua saúde, né? É importante mesmo. Até você falou, interessante, você falou da questão da má alimentação, né, da obesidade, enfim, a gente percebe muito a questão da obesidade infantil, né, hoje em dia. Isso pode afetar de tal forma, porque você falou que o fator principal do câncer de mama é a idade, né, depois dos 50 anos principalmente. Mas essa questão da má alimentação já desde a infância pode acontecer da mulher adoecer mais cedo? Pode acontecer? Ela tem um risco maior quando jovem ainda? Sem dúvida. Eu acho que a obesidade
a má alimentação, o sedentarismo, não é super câncer. Aham. É de tudo. Sim. Você vê que a primeira causa de morte nas mulheres são doenças cardiovasculares, que estão diretamente ligadas à obesidade, ao sedentarismo, a uma alimentação, né, uma pressão alta, um diabetes, isso tudo é ligado. Sim. Então, eu realmente, é uma coisa que me incomoda muito, a obesidade infantil. Né? Às vezes as mulheres falam, meu filho come muito mal, só quer comer miojo, só come bolacha recheada. Eu fico pensando, mas quem compra? Exatamente. Uma criancinha que foi ao mercado com um dinheirinho da mesada e comprou um monte de miojo. Quem compra essas porcarias? Né? Salsicha. Tem gente que tem, né? Fritura toda semana. Às vezes, querer agilizar as coisas, né, por falta de tempo, acaba comprando o que é fácil de preparar, né, de fazer. É fácil de preparar, porque a criança gosta, que não vai dar trabalho, né, da criança comer. Não gosta de fruta, não gosta de verdura, mas dá trabalho, né, de criar o seu direito, dá trabalho. Sim, é verdade. De fazer com que a criança aprenda a comer de tudo. Eu sei que eu tenho uma aqui em casa que me dá um trabalho. Então, não é fácil não. Acho que toda criança, né, não tem jeito. Mas vale a pena o estresse, o esforço para incentivá-los a comer bem, né? Sem dúvida, você está gerando saúde, não é só estética. Sim, sim, principalmente saúde. Eu sou desse jeito e eu sou gordinha, mas não é só estética, né? Você tem que ter uma boa alimentação, atividade física, tudo por saúde. Sim, sim. Né? E só uma coisa, o exercício físico é tão importante que mesmo se você não perder peso, mesmo se você for obeso, mas se você não for sedentário, você já está diminuindo o seu risco de câncer. Sim. Não só de nova, como de todos os outros. Sim. Então, é muito importante. Isso aí. E como que nós podemos fazer a detecção precoce do câncer? Além dos exames, como que a gente detecta precocemente? Então, a gente começou falando, né, sobre como é importante a gente detectar precocemente, já buscar a cura o quanto antes, porque quanto mais cedo for diagnosticado, maior o índice de cura dessa paciente, menos agressivo vai ser o tratamento. Como diagnosticar precocemente? A primeira coisa é o autoexame. É importante que as mulheres sejam estimuladas ao autoexame desde sempre. Né? Não tem idade para começar a se autoconhecer. Então, o autoexame é muito importante. Tem mulheres que diagnosticam, uma boa parte das mulheres diagnosticam o câncer de mama. Elas encontram alguma alteração e procuram seu ginecologista se realmente é uma alteração importante. Em segundo lugar, é importante visitar o ginecologista. Ter um exame físico com o seu ginecologista. Às vezes ele vai perceber coisas que você não percebeu. Segundo, exames complementares, como a mamografia, né, o Ministério da Saúde do Brasil preconiza a mamografia, né, estimula a mamografia a partir dos 50 anos de idade até os 69 anos, a cada 2 anos. Então, é uma orientação dada até pela Organização Mundial de Saúde. Mas isso não impede do seu ginecologista solicitar essa mamografia antes, né, a partir dos 40 anos ela já é indicada. Antes disso, antes dos 35 anos de idade, não adianta muito fazer a mamografia, porque a qualidade do exame vai ser tão ruim que a gente não vai conseguir ver nada. A gente precisa da transparência. A mamografia é um raio-x. E a gente precisa dessa transparência para identificar os nódulos, para identificar microcalcificações. E se a mama é muito densa, se você é muito jovem, fica tudo muito branco, a gente não consegue identificar essas lesões. Então, pelo menos os 35 anos de idade para começar a fazer essa mamografia. E até mais ou menos uns 69 anos, a partir de então, o índice de malignidade mesmo, de alguma alteração que apareça no exame é mais baixo. Isso também não impede do seu ginecologista ver o seu risco e ver se ele achou alguma alteração e solicitar a hora que quiser. Sim. Outra coisa que sempre me perguntam, eu posso substituir a mamografia pelo ultrassom de mama?
Porque a mamografia é tão chata de fazer, né? Aperta, e daí se você não tem nada para começar a ver. E tem pacientes que tem umas mamas muito grandes, aí que aperta de fato. Tem aquelas que a mama pequenininha, eles puxam, enfim, a mulherada detesta. Mulherada sofre. Mas não tem jeito. O melhor exame é a mamografia. O ultrassom de mamas, ele não consegue identificar lesões que a mamografia consegue. Então, para que serve o ultrassom? O ultrassom serve para a gente fazer em pacientes muito jovens, que a mamografia não está ficando uma qualidade boa, ou tirar algumas dúvidas. Às vezes a mamografia apareceu um nódulo, opa, o que é isso aqui, né? Vamos fazer um ultrassom. Eu vi o ultrassom, é só um cisto. Graças a Deus. Não é um tumor sólido, não é uma coisa séria, então é uma coisa mais tranquilizante. Então, o ultrassom serve mais para isso. Não para entrar no lugar na mamografia. Infelizmente, não tem que se substituir. Por enquanto, a gente vai sofrer com a mamografia mesmo. Enquanto não aparece nada mais tecnológico, né? Tudo bem. Doutora, e como que é feito esse autoexame e quais os sintomas mais preocupantes? Né? Porque às vezes, né, a gente, como você falou, a mulher, ela fazendo o autoexame, às vezes ela não consegue perceber coisas que o médico, né, o ginecologista, vai perceber apalpando mesmo, né, no exame clínico mesmo. Mas quando que é preocupante? Certo. Então, como é que é feito, né? O autoexame não precisa de fazer autoexame todos os dias. Ideal uma vez por mês, naquelas pacientes que menstruam longe da menstruação. Então, uma semana mais ou menos que a menstruação acabou, é o momento de você palpar a sua mama. Então, primeiro, a mama, você despida na frente do espelho, você observa se suas mamas estão simétricas. Lógico que a gente não é exatamente simétrico, né? Tem uma mama maior que a outra, isso é normal. Identificar se tem algum abalamento ou alguma retração na pele. Isso aqui nunca foi desse jeito, como é que é isso, né? Observar o bico do seio, se não tem alguma alteração na coloração da pele. Embaixo do chuveiro, você passar bastante sabonete, desliza a mão, então pode levantar o braço, a mão direita palpa a mão esquerda e a mão esquerda palpa a mão direita, embaixo das axilas, procurando nódulos, procurando alguma coisa que não existia antes. Eu sempre falo, quando eu ensino, né, a fazer o autoexame, que as primeiras vezes que você for fazer o autoexame, você vai encontrar um monte de nodulação diferente, um monte de coisa estranha. Conforme vai passando o tempo, se de fato aparecer alguma alteração, alguma coisa estranha, não deveria estar ali, você vai saber. Então, começa palpando, começa se olhando no espelho, pode fazer deitada também, uma vez por mês. O que você deve procurar além disso? Deve apertar também o bico com bastante delicadeza para ver se não sai sangue ou água de bosta. A gente chama de aquela aguinha bem transparente. Sai leite na mama é uma coisa tranquila, não tem tanto problema. Pode ter uma alteração hormonal, pode ser muita estimulação na mama. A mama é uma glândula produtora de leite, então se ela está produzindo leite, tá normal. Né? Vamos ver por que se você não está aumentando, mas não é uma coisa que deixa a gente apreensivo. Agora, sangue não é normal. E água transparente, sabe? Aquela aguinha também não é normal. Isso é uma coisa importante. Então, abaulamentos, retrações na pele, coloração, resumindo, né? Nódulos, essa saída de sangue ou aguinha, são fatores, são sinais importantes que você deve procurar o ginecologista. Muito bom. Bom, doutora, quem tem plano de saúde, né, vai lá, marca com o ginecologista sempre que precisa ou, né, para fazer os seus exames anualmente. Mas a maioria das mulheres depende do SUS, né? Onde tratar o câncer no SUS, né? Quais os caminhos que elas devem seguir quando elas percebem alguma coisa, né? Mesmo sem perceber, como que elas fazem o acompanhamento anualmente e se elas percebem alguma coisa, como que elas devem proceder?
Certo. Então, o acompanhamento é com o ginecologista geral, né? Normalmente em UBS. Você marca uma consulta com o ginecologista, onde é feito, além dos exames da mama, também é feito Papa Nicolau, enfim, os outros exames, né? Quando acontece alguma alteração, normalmente é identificado no exame de mamografia. Né? Ali é o melhor exame para a gente identificar algumas coisas. Inclusive, apesar da palpação que a gente faz e tudo, a mamografia é capaz de identificar lesões que você ainda não conseguiu palpar, nem o médico conseguia palpar. Então, precisa ter um certo tamanho para a gente começar a palpar. E a mamografia consegue pegar lesões que são impalpáveis. Né? E às vezes até microcalcificações que são lesões importantes da mama, são suspeitas, mas que nem ultrassom consegue ver. Quando a mamografia dá essa alteração, o médico ginecologista solicita uma punção ou uma biópsia para ver que tipo de células estão ali. Ainda estamos no ginecologista geral. Quando essa punção dá alguma alteração, nesse momento você é encaminhada para os centros de referência de câncer. Então, a própria UBS é responsável em fazer esse tipo de encaminhamento. Até se você for de um plano de saúde e precisar de fazer o tratamento em setores públicos, provavelmente você vai precisar de um encaminhamento de um setor público também, né, de uma UBS. E aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem vários centros de referência, no site do INCA é disponibilizado centros de referência no Brasil todo. Então você pode identificar na sua região qual que é o centro de referência do câncer. Não só para de mama, mas centros de referência de câncer. E nesses centros você consegue fazer todo o tratamento. Se houver necessidade de cirurgia, se houver necessidade de radioquimioterapia e um acompanhamento até que você fique tranquila e passe com um ginecologista geral ou nunca mais para sempre com eles, acompanhando ano a ano, a cada 2 anos, enfim. Todo esse tipo de acompanhamento para os pacientes com câncer. Então funciona bem, né, o SUS nesse sentido, nesse apoio à mulher, né, nessa assistência à mulher. Sim, a gente aqui em São Paulo é mais privilegiado, né? Sim. Eu acredito que esse canal vai alcançar mulheres até fora de São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente é bem acompanhado, né? Lógico que a gente vê UBS que funciona melhor que outras, né? Tem UBS que você consegue marcar mais rápido os seus exames, marcar mais rápido a sua consulta, e esses centros de referência são muito bons, né? Já fora de São Paulo, eu já não sei te falar se isso funciona assim tão bem, mas o SUS ele é um órgão que funciona, né? É um dos lugares assim no mundo que a gente é bem acompanhado mesmo quando você não tem um plano de saúde, né? Apesar de todas as nossas deficiências, né? E temos muitas. Ainda assim a gente consegue abraçar a nossa população, né? Isso é muito bom. Às vezes tem que suar um pouco para correr atrás, sabe? Nem sempre as coisas batem na sua porta, nem sempre você vai receber uma ligação, a sua consulta está marcada. É importante correr atrás também, né? Quando você tem um diagnóstico, insistir e ir atrás, né? E fazer com que você seja atendida de fato, né? Não ser passiva em relação a isso. Sim, né? Se necessário, brigar pela sua saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. O SUS, né? Estou defendendo o SUS aqui, mas nossa população é muito grande, muito carente. Então, existem muitas pessoas necessitando. Né? Então, você ir atrás, brigar e ser atendido é extremamente importante. Muito bom. Bom, doutora, a conversa está muito boa, a gente poderia falar sobre muitas coisas aqui, né? Espero que a gente tenha oportunidade de te receber aqui ainda para falarmos sobre outros assuntos relacionados à saúde, né? Mas
programa está chegando ao fim. Né? Mas a gente sempre, no final, a gente faz umas perguntas rápidas, perguntas e respostas rápidas, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouquinho da nossa convidada, né? Conheçam a Cláudia agora, né? Não a doutora Cláudia, mas a Cláudia, né? Como ela é, né? Um pouquinho da Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Um livro. Médico de Homens e de Almas, conta a história de Lucas. E eu ganhei de uma amiga muito querida. Eu tinha acabado de me formar, eu ganhei da doutora Claudete, uma pediatra lá na Vila Medicina. E ela me deu esse livro, foi muito significativo para mim. É um livro que é muito legal de ler, principalmente quando você está na área. Né? Saber como Lucas foi médico naquela época e como ele se interessou pela história de Jesus. E ele não conheceu Jesus pessoalmente, e ele foi atrás de saber tudo sobre ele. É um livro muito interessante. Muito bom. Um filme. Um filme. Olha, esse filme é de tempos em tempos, né? Atualmente, um dos meus filmes preferidos é Quarto de Guerra. Sempre eu assisti várias vezes. Sempre que eu assisto, eu aprendo alguma coisa. Muito bom. Um hobby. Um hobby. Jogo de tabuleiro. Olha só que delícia. Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer em família. E aqui em casa a gente é bem competitivo. Eu, meu filho e meu marido, cada um por si. Não tem essa coisa de ajudar, não. Não. Joga mesmo. Muito bom. Cada um por si. Muito bom. Então, na pandemia, né, se divertiram. Muito bom. Um lugar inesquecível. Tem uma cidadezinha chamada Davos, lá na Suíça. E é uma cidade pequena, mas que me surpreendeu. Nós chegamos lá, era uma cidade que leva bastante, mas eu fui na expectativa de ver neve. E chegamos lá, não era época de neve. A gente até perguntou para as pessoas: como é que a gente faz para ver neve aqui? A pessoa, olha em cima da montanha, só ali que você vai ver neve. Triste. No dia seguinte, estava nevando quando a gente abriu a janela. Olha só. Tinha nevado a noite toda. Então estava tudo branco, lindo, maravilhoso. E foi uma cidade que eu nunca esqueci. Então, achei ela especial. A paisagem compensa o frio. Compensa, né? Que foi por poucos dias. Morar numa situação dessa. Aí é difícil. Agora, o seu lugar preferido de oração. Meu lugar preferido de oração é o meu quarto. Portas fechadas. Exatamente o que eu vou falar na Bíblia. Meu marido fica com o resto da casa. Ele gosta de orar. Às vezes até andando pela casa. Eu gosto de orar no meu quarto, de portas fechadas. Então, fechou o casal perfeito. Eu olho no meu quarto e ele fica com o resto da casa. Tá certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada por dispor aí um pouquinho do teu tempo para conversar aqui com a gente, para trazer tanta informação para a gente. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas mulheres aí que estão nos assistindo. Obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua vida, continue usando a sua vida, a sua profissão aí para abençoar outras pessoas. Amém. Obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. Obrigada pela preocupação de vocês e que Deus abençoe mesmo tudo que for dito para que a gente tenha saúde e para a glória do Senhor. Amém. Muito obrigada. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, o nosso corpo deve glorificar a Deus. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, para que você viva bem, viva feliz, tenha uma vida saudável e se previna de doenças graves como o câncer, que tem ceifado tantas vidas. Cuide-se. E chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer sua presença aqui, lembrar você de adquirir a nossa nova revista, o Clarim. Entre lá em contato com a editora Promessas ou até com a sua líder do Ministério Feminino, a líder da sua igreja, para adquirir a sua revista, que está muito boa, cheia de matérias muito boas que você não pode perder,
tá bom? Continue acompanhando aí o nosso programa, as nossas redes sociais, o nosso conteúdo. Siga lá as nossas redes sociais. Acompanhe, inscreva-se no canal Promessistas Brasil e acompanhe toda a programação do canal. Temos todos os dias um programa interessante que vai abençoar a sua vida. Fique com Deus e até semana que vem.